Bom, eu tinha prometido para vocês que ia fazer um desenvolvimento ao vivo com o que a gente aprendeu na aula passada, então vou fazer o desenvolvimento, não vai ser ao vivo, mas preste atenção nesse raciocínio aqui. Primeira coisa, eu tenho que ter um argumento para começar o meu desenvolvimento. E lembra que na aula passada a gente falou sobre os antigos comportamentos, a imaturidade da população. Só recapitulando, o tema era o problema da superexposição nas redes sociais. E a gente chegou à conclusão de que muitas pessoas se superexpõem por imaturidade, porque não percebem os riscos desse comportamento. É um comportamento antigo. Muitas pessoas ainda não sabem lidar com a internet, que a internet é um perigo. Muita gente acha que a internet é só entretenimento. Não, a internet é uma arma na mão dos malfeitores. Exatamente isso. Então, como é que eu faço para começar esse meu parágrafo? Eu vou começar com o que a gente chama de tópico frasal. Então, vamos fazer aqui agora, tá? Eu vou começar com o diante desse cenário, que é o meu conectivo, operador argumentativo top. Vai ser assim, ó. Diante, vou botar a letra mais fina. Então, diante desse cenário, pronto, já comecei aqui meu desenvolvimento com conectivo. E agora eu vou fazer o tópico frasal. O tópico frasal nada mais é do que a junção do argumento com o tema e uma frase e um verbo com juízo de valor. Exatamente, ó, é o argumento 1 mais o tema mais uma palavra com juízo de valor. X evidencia Y. E como é que fica o nosso tópico frasal? Quem que é o tema? A superexposição das redes sociais. Evidencia quem que é o Y? O argumento. Imaturidade dos usuários. Então, como é que vai ser? Vai ser assim, ó. A superexposição nas redes sociais evidencia imaturidade por parte dos usuários. Pronto, comecei aqui com o meu tópico frasal. O que é o tópico frasal mesmo? A primeira frase do parágrafo, aquele que apresenta o argumento para o corretor. Alguém perguntou no grupo se tópico frasal podia... era obrigado ter a referência ao argumento. Sim, o tópico frasal ele tem obrigatoriamente que fazer referência ao argumento que você escolheu. Se você escolheu falar sobre antigos pensamentos e maturidade, essa referência tem que estar no tópico frasal. Logo depois do tópico frasal, qual que é o passo que eu tenho que seguir? Eu tenho que falar sobre fundamentação. E a gente trabalhou o Guy Debord, que é um filósofo francês, escreveu um livro que se chama Sociedade do Espetáculo. E o livro dá nome ao próprio conceito do livro. Então, Sociedade do Espetáculo é um conceito dentro de um livro que tem o mesmo nome, que foi criado em 67. E o que é a Sociedade do Espetáculo? A nossa sociedade hoje, tudo é para ser espetacular. Tudo é para ser mostrado, tudo é para ser visto. E essa ânsia, essa vontade louca de mostrar, essa imaturidade de mostrar tudo, isso traz para a gente prejuízo e superexposição. Então, vamos explicar isso aqui agora, tá? Vou mudar de cor porque a gente está mudando de... vamos usar, inclusive, as cores do nosso curso, tá? Tópico frasal é a cor vermelha. A fundamentação é amarela. Então, vai ser assim, ó. Aliás, vou colocar no preto para você conseguir ver mais fácil. Depois eu ilumino com o marca-texto. Vai ser assim. Nesse sentido, vírgula, Guy Debord, que é o nome do cara, Guy Debord. Explica quem ele é, expoente, filósofo francês. Fecha aqui o travessão. Isso aqui, aqui é um hífenzinho, tá? Separei a sílaba e aqui é um travessão. Desenvolveu o conceito de sociedade do espetáculo. Conceito não precisa estar com letra maiúscula nem com aspas, tá? Não tem problema não. Conceito de sociedade do espetáculo. Mas tem que explicar o que é. Segundo o qual... Aí você explica o que é isso. As relações sociais são baseadas em imagens de falsa perfeição veiculadas com frequência. Show de bola. Então, esse é o conceito de sociedade de espetáculo. É uma série de imagens que vão sendo liberadas. Tudo pra gente é imagem. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Tudo é mostrar. Quero mostrar que estou bem. Já percebe que a gente tira 500 fotos e posta uma. Ou seja, 499 a gente exclui, porque a gente escolhe a melhor imagem para as pessoas verem. E isso, com mais frequência, torna superexposição. Agora eu tenho que mostrar que esse é um comportamento imaturo. Eu vou ter que criticar esse comportamento agora, tá? Beleza, vamos então criticar esse comportamento.
Desse modo, a ideia defendida, a ideia desenvolvida, a ideia de Debord se relaciona com o problema do quê? Da superexposição nas redes sociais. Quando eu estou fazendo isso, eu estou colocando em prática um raciocínio de comparar a realidade. Lembra que na aula passada eu falei isso? Ó, galera, depois que você apresenta o repertório, use o raciocínio lógico 32, comparar a realidade. E qual que é o raciocínio lógico 32? A gente vem aqui, ó, comparar a realidade. O Brasil possui vítimas que protagonizam um problema denunciado por X. Eu escrevi só de outra forma, mas a ideia é a mesma. O Brasil possui usuários que vivem o problema denunciado por Debord. Poderia até ser isso. Aliás, eu vou fazer exatamente assim para você conseguir seguir também em casa. O Brasil possui vítimas que protagonizam o problema, que vivem o problema denunciado por Debord. Vou fazer exatamente assim, tá? O Brasil possui usuários de internet que vivem o problema denunciado por Debord. Tem que explicar por quê, tá? Senão você cai na lacuna. Por que tem gente que vive esse problema? Na medida em que, explica agora, postam fotos íntimas, disponibilizam localização para estranhos e praticam a superexposição. Lembra, tem que dar exemplo do que você está falando. Se você está falando que tem gente que vive o problema denunciado por Debord, essa sociedade de espetáculo, tem que dar exemplo. O que faz uma pessoa viver o problema da superexposição? Postar foto íntima, por exemplo, ou fotos sensuais na rede social. Disponibilizar a localização para qualquer um. Vai lá no Story, por exemplo, coloca a fotinha, bota onde está. E praticar essa superexposição nas redes sociais, colocando o tempo todo o que está fazendo, como está fazendo, com quem está fazendo, etc. Então isso é muito, muito sério. Além desse raciocínio de comparar realidades, eu tenho que denunciar a postura incoerente. Foi o que eu falei na última aula. Como é que eu faço para denunciar a postura incoerente? Vou lá na minha lista de argumentação e aqui eu venho aqui, ó, denunciar a postura incoerente. Cadê? Identificar incoerências. É o raciocínio 4. É incoerente que o problema X seja a realidade do Brasil, mesmo com Y. Vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu só juntar aqui. Show, vai ser assim, ó. A esse respeito, ó, assim é incoerente que a exposição, para não repetir superexposição, que a exposição excessiva seja comum no Brasil, mesmo diante dos riscos que envolvem essa postura imatura. Beleza? Pronto aí. Ou eu posso até trocar, eu posso dizer assim, ó, é incoerente que essa postura imatura, lembra que a gente está falando de maturidade, né? Essa postura, que essa exposição imatura, ó, tô mexendo aqui na frase toda, seja comum no Brasil, mesmo diante dos riscos que envolvem a superexposição. Pronto. Na real, posso até parar por aqui, porque aqui eu trouxe dois raciocínios lógicos, falei sobre comparar realidades, dei exemplos anti-lacuna argumentativa, fiz uma reflexão crítica. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar tudo no preto e vou separar os elementos agora. Deixa eu colocar aqui uma outra... Ó, separar os elementos. Tópico frasal, diante desse cenário até usuários. Show. Fundamentação, nesse sentido, até frequência, mostrando repertório. Aprofundamento argumentativo, desse modo, até superexposição. E a reflexão crítica, do assim até superexposição também. Acabou repetindo superexposição, né? Então, o que eu tiro? Vamos tirar essa superexposição? Riscos que envolvem tal comportamento. Pronto. Então, aqui agora, reflexão crítica sem repetição nenhuma de palavra. Beleza? Pronto, galera. Estruturei o parágrafo certinho. Claro que dá para melhorar, dá para fazer outras coisas, dá para fazer outras seleções de argumentos, dá para fazer outras seleções de ideias, mas a ideia é essa. Faz um tópico, depois explica com o repertório, usa um raciocínio, dá exemplo anti-lacuna, dá exemplos sempre claros do que você está falando e depois fecha com uma frase de efeito no final. Pronto, fechou o desenvolvimento. Entendeu? Espero que tenha entendido.